sou cristã assim, desde o berço, né? Meus pais são pastores da Assembleia de Deus. Minha mãe sempre teve a questão vocacional muito ativada, né, assim, e ela é pastora, e pastora, assim, que prega e acompanha muito de perto, assim, né, as ovelhas e tudo, e ela é pastora itinerante, assim, ela prega, né, em vários estados do Brasil e tudo, e a minha mãe, ela sempre é curioso, né? Porque na minha casa acho que tem um pouco disso. Ela sempre teve um lugar muito marcado ministerialmente e muito, talvez, um pouco mais dinâmico que o meu pai. E sempre trabalhou com mulheres. Então, eu cresci vendo a minha mãe falando para mulheres, fazendo um trabalho com mulheres, e ela prega muito em congressos e, em sua maioria, em congressos de mulheres. E sempre falando muito da questão do feminino, ou dos absurdos que ela ouvia, porque, assim, ela sempre pregava e, ao final do culto, as mulheres tentavam trocar algum tipo de experiência com ela. E geralmente, nessa parte, né, assim, posterior às mensagens, essas mulheres falavam de questões conjugais muito delicadas, questões relacionadas a estupro, pelos maridos ou por familiares, por tios, por pais. Então, isso sempre moveu muito o coração da minha mãe, assim, né, e a moveu muito, assim, ministerialmente, inclusive norteando os sermões do que ela poderia pregar, assim, de uma maneira massiva, assim, né, para a massa, mas atacando isso que ela ouvia no particular, indo em direção àquilo que ela ouvia no particular. E aí ela é teóloga, minha mãe é teóloga, e a monografia dela foi em torno do lugar da mulher na Assembleia de Deus, a partir da perspectiva da liderança. Então, ela questionou, exatamente. Então, eu quero entrevistar ela, eu quero entrevistar a sua mãe. Já pode agendando aí. Exato, a monografia dela foi em torno disso, né, do quanto, comparado talvez a algumas outras instituições cristãs, né, assim, e se comparado, por exemplo, a igrejas mais históricas, a Assembleia de Deus colocava a mulher no outro lugar no que dizia respeito à liderança e à participação. Então, por exemplo, as mulheres são consagradas, né, ao pastoreio, são missionárias, então existe como se fosse uma espécie de ascensão na liderança, mas, ao mesmo tempo, não participavam de questões decisórias, assim, né? Não ficavam ali entre os CEOs dos pastores, enfim, né? Da cúpula, talvez, da igreja. Então, ela questionou um pouco disso, e, então, assim, meu exemplo para as questões de gênero, elas vieram bem dentro de casa, porque justamente por conta do exercício ministerial da minha mãe, né, e dessa escuta que ela sempre fez, né, no pastoreio, um pastoreio muito próximo, né, a mulheres, e do quanto, enfim, vez ou outra, a gente cresceu ouvindo, assim, essas histórias e o trabalho que ela sempre desenvolveu, né, assim, orando, estando junto, pregando para mulheres, então isso sempre me ocorreu. E tinha um pouco disso, né, porque minha mãe ela foi consagrada ao pastoreio antes do meu pai, então, assim, lá em casa, eu suspeito que talvez parte da consagração dele veio também por conta disso, né, porque na Assembleia tem um pouco essa questão da mulher, às vezes, ser consagrada junto com o marido, assim, como se fosse uma consequência, né, como se se o ministério da mulher viesse em decorrência e consequência da consagração do marido. E na minha casa aconteceu exatamente o oposto. Isso veio, acho que muito por conta da questão do ministério da minha mãe, e até porque meu pai tem uma questão vocacional um pouco mais voltada para o diaconato, apesar de ser pastor, né? Então, mas na Assembleia tem essa coisa um pouco mais hierarquizada, como se houvesse uma gradação, assim, né? Então, você começa no diaconato, depois vai para o presbitério, para depois ser evangelista e ser pastor. Então, ele foi consagrado, né, ao pastoreio também, então isso sempre me marcou muito, assim, ver a posição que minha mãe sempre ocupou e esse chamariz mesmo que ela tem para o trabalho com as mulheres, né?
Então, acho que o meu exemplo foi dela, né, para o meu olhar sobre as questões de gênero no ambiente religioso e do quanto minha mãe, vez ou outra, tinha que sustentar algumas posições, né, no ambiente majoritariamente masculino, inclusive na igreja, né, e às vezes sendo até coagida pelo que falava, sabe? Então, vez ou outra, eu via minha mãe entrar em alguns debates com alguns pastores que queriam tomar, às vezes, atitudes mais autoritárias e tudo mais, pelo fato dela ser mulher. E minha mãe, ela sempre nordestina, né, de Aracaju, então ela nunca não recuava, não.